Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, mais uma vez, por nós estarmos reunidos aqui em teu nome, Senhor. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, nós te damos todo o louvor. Espírito Santo, eu oro pela vida de cada um aqui nesta noite e peço para que o Senhor gere em nosso coração sensibilidade à voz do teu Espírito Santo, Senhor. Que haja sinais, milagres, maravilhas, Deus, que intensifique cada vez mais, Senhor, esse zelo pela tua palavra. Espírito Santo, que esses entendimentos não sejam apenas teóricos, mas que sejam práticos na nossa vida. Nós estamos falando de algo tão importante que é sobre milagres, sobre sobrenatural de Deus, coisas impossíveis se tornando possíveis. Senhor, não conheço a realidade de muitos aqui, não sei as circunstâncias, mas à medida que o teu evangelho for exposto, o Senhor coloca tudo no seu devido lugar. Eu oro por salvação, eu oro por restauração, reconciliação, Senhor, em nome de Jesus. Se você é igreja, diga amém. Glória a Deus. João capítulo 4, versículo 46, vai dizer o seguinte: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vires sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ali descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Oh glória! Então indagou-se deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, a hora 7, febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez, depois de vir da Judéia para a Galileia. Aleluia. Jesus, como foi dito, João, o apóstolo, ele coloca de forma intencional apenas 7 milagres de Jesus para afirmar a sua divindade. E nós vamos falar sobre esses 7 milagres. No domingo passado nós falamos sobre um, que foi transformar água em vinho, que o melhor fica para o final. Então quem esteve aqui pegou, quem não pegou, quem não estava aqui pode acompanhar lá no YouTube. A gente está postando ali nas plataformas digitais para você ouvir, para você não perder nada daquilo que Deus está derramando sobre nós, amém, irmãos? Não perca. Primeiro milagre aqui nós encontramos, transformou água em vinho. O segundo, que vai falar hoje sobre a cura do filho do oficial. O terceiro milagre foi a cura do paralítico no tanque de Betesda. Quem lembra disso? 38 anos vivendo naquela condição. O quarto milagre, a multiplicação dos pães, extraordinário. Não tinha recurso suficiente para alimentar mais de 3.000 homens. O quinto milagre, ele andou sobre as águas. O sexto, curou o cego de nascença. E o sétimo, ressuscitou Lázaro dos mortos. Meu Deus, cara. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque aqui é um ambiente de fé. Nós cremos em milagres, amém? Nós cremos que Deus pode transformar as coisas impossíveis em possíveis, porque nada é impossível para aquele que crê, amém, irmãos? Independente da situação, independente da causa, nós cremos na impossibilidade. Nós cultivamos a fé naquilo que não existe. Amém? E vamos mergulhar aqui então nessa história que está para nos ensinar aqui. Então, nós vemos que os milagres, eles são chamados também de sinais, porque os sinais, milagres e maravilhas, eles apontam para Cristo. No domingo passado nós falamos que Jesus, ele transformou água em vinho, não porque o sobrenatural é mais importante que as pessoas, é para que as pessoas pudessem crer nele. O objetivo era esse. O milagre não é mais importante que você, mas Deus opera para despertar em você e tirar de você aquela apatia, tirar aquela frieza, para que o seu coração volte a bater novamente pelo Senhor e deposite a tua fé nele. Esse é o objetivo. Nós vemos também que esse é o segundo milagre que ele operou no mesmo lugar, porque aqui era a mesma cidade onde foi transformada a água em vinho.
Só que nesse intervalo da água para o vinho, para esse aqui da cura do filho do oficial, tiveram outros milagres em outros lugares, mas aqui ele está falando que esse é o segundo naquele lugar. Então imagina, é incontável. Também a gente vê que Jesus atravessou a Samaria, que tem aquele encontro com a mulher samaritana, antes disso. Então ele atravessa Samaria, onde encontra essa mulher samaritana no poço, e depois de 2 dias com os samaritanos que creem nele sem eles terem visto um milagre. Naquela conversa, né, do poço, da água que eu vos der, você não voltará mais a ter sede. E aí Jesus teve uma palavra de conhecimento e dá uma palavra de profecia para ela, e ela simplesmente se converte, imediatamente ela testemunha, e quase toda a cidade se converte ao Senhor, sem precisar de milagre. Olha que impressionante. Mas aqui a gente vê que nessa região também, que aconteceu esse milagre, o rei dessa região era o famoso Herodes Antipas, que era o rei Herodes. Herodes é aquele que casou com a mulher do seu irmão e que determinou a morte de João Batista. Então você vê que era um ambiente um pouco muito opressor nesse aspecto. E aqui nós vemos esse homem, que era um oficial, alguém de confiança do rei, que tinha um filho que estava doente na cidade de Cafarnaum, uma cidade de onde eles estavam até Cafarnaum, dava 30 quilômetros de distância. Imagina. E vamos, então, a alguns pontos importantes que vão, de alguma forma, impactar a nossa... vai impactar a nossa vida. Primeiro ponto que nós aprendemos aqui: seja um intercessor e não um murmurador. Versículo 47 vai dizer: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou, e intercedeu que descesse para curar seu filho que estava à morte. Esse homem, ele creu que Jesus tem poder para curar seu filho. Existe uma diferença entre oração e intercessão. Já falamos outras vezes, vamos falar de novo, para isso entrar no nosso coração, para isso se tornar algo encarnado dentro da nossa vida. Oração é quando eu me coloco diante de Deus, eu oro ao Senhor, eu faço pedidos, eu confesso os meus pecados, é quando eu falo para Deus. Leitura e meditação é quando Deus fala conosco. Por isso que Josué, capítulo 1, Salmos capítulo 1 vai dizer: aquele que medita na palavra dia e noite é semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E ele será bem sucedido em tudo o que ele fizer, e a palavra de Deus não sairá da sua boca. Ou seja, ele lê, ele medita na palavra e ele fala a palavra. A palavra, ou seja, está 100% no seu dia. Esse homem é uma árvore e não uma palha. A palha, ela é levada por qualquer vento. Ela não tem raízes, ela não tem força. Então qualquer circunstância ao seu redor, ela simplesmente espana, como a gente diz no nosso português claro. Já a árvore plantada não. A árvore plantada junto a ribeiros, ela dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ele fizer, prosperará. Irmão, todo mundo quer ser próspero aqui, até eu. Mas muitos não conseguem viver a prosperidade de Deus. Quando eu falo prosperidade, não estou falando apenas de uma questão financeira. Eu estou falando de uma prosperidade dentro, a alegria do Senhor. Uma alegria contagiante. Isso é prosperidade, uma alma próspera, uma alma alegre, uma alma satisfeita, uma alma que tem contentamento diante da presença. Independente da situação que ela esteja vivendo, ela tem um contentamento. Deus, não tem o recurso financeiro que eu gostaria, não tem um carro que eu gostaria, não tem uma casa que eu gostaria de ter, mas eu me alegro no Senhor. Ele está plenamente satisfeito. Vocês estão aqui comigo? E aqui a gente vê que foi o poder da intercessão que levou a cura para esse filho. Intercessão é quando eu me coloco no lugar de alguém. Eu oro, eu intercedo por uma circunstância, eu intercedo por alguém, eu intercedo por uma razão óbvia que eu preciso orar. Eu me coloco no lugar para orar por algo ou por alguém. Vocês estão me entendendo? E os maiores milagres de Jesus na sua vida foi através de intercessão de pessoas comuns. Nós vemos ali o centurião que pede para Jesus liberar uma palavra para o seu servo que estava doente. Lembra disso? E Jesus fala: agora mesmo o teu servo está curado. Lembra da mulher sírio-fenícia? Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está doente.
E aí Jesus fala assim: eu não vim para vocês, eu vim para as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Não convém tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus fala assim: meu Deus, mulher, vai para casa que a tua filha está curada. Ela intercede. Lembra da filha de Jairo? Jairo vai até Jesus e fala: Senhor, impõe as suas mãos sobre minha filha, que ela está doente, beirando a morte. E Jesus curou. Então a gente vê o poder da intercessão. Jesus nos chama para sermos intercessores. Nós cremos que Jesus está intercedendo, 1/3 dos anjos estão intercedendo por nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós. Mas qual é a nossa responsabilidade? Nós vamos terceirizar? Não, Jesus está orando por mim. O Espírito Santo está orando por mim. A irmã lá do coque está orando por mim. Não preciso orar, não preciso interceder. Deus não te chamou para você terceirizar a sua responsabilidade. A partir do momento que você entrega a sua vida àquele que entregou primeiramente a vida por você, você já se alistou para o exército. Você acorda e você fala assim: pastor, eu estou na batalha. Continua, irmão, essa batalha vai até o fim. Você abrir os teus olhos, já é uma batalha. Você vai orar, é uma batalha. Vai interceder, é uma batalha. Trabalhar é uma batalha. Olha, tem uma coisa que eu respiro fundo, humanamente, para não me irritar quando alguém chega na sexta-feira e fala assim: sextou. Ô glória. Por que não fala segundou? Porque provavelmente essas pessoas não têm prazer até naquilo que elas fazem. Que elas não vê a hora. Meu Deus, eu não aguento mais esse trabalho. Irmãos, pelo amor de Deus. Deus não está levantando murmuradores, Deus está levantando intercessores. A transformação da nossa cidade, da tua casa, da tua família, não é por intermédio da murmuração. A murmuração é a intercessão de Satanás. Quando você murmura, você está atraindo sobre a sua vida aquilo que Deus não quer que você atraia. É um para-raio, né? Eu ouvi uns irmãos um tempo atrás falando de um para-raio. O cara atrai. Já andou com gente murmuradora? O dia inteiro murmurando. Misericórdia, cara. Claro que eu não acredito, nós não acreditamos e nem ensinamos essa ideia: não ande com pessoas tóxicas. Quem já ouviu isso? Tu era o quê? Tu é o quê? Jesus, quando chamou os discípulos, eles eram o quê? Pessoas santas? Pessoas perfeitas? Não, eram pessoas tóxicas. Eram pessoas que ele foi transformando por intermédio do discipulado. Ali. Então a gente precisa crer no que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Em nenhum momento esse oficial do rei, ele murmurou. Então Jesus me chama para ser um intercessor. Amém, irmão? Coloca a mão no teu coração. Você vai declarar sobre a sua vida: eu quero ser o intercessor e não o murmurador. Em nome de Jesus. Amém. Segundo ponto que nós aprendemos aqui, que antes do milagre somos provados. Versículo 48 vai dizer: então Jesus lhe disse: se porventura não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus provoca ele, porque era uma cidade em que eles queriam milagres, né? Muita gente só passa a crer a partir de um milagre. Ela precisa ver um milagre. Lembra de Tomé? Tomé é um grande exemplo, dizendo: eu só vejo, só acredito vendo, não é? Eu preciso tocar. Se eu ver ele, e mesmo vendo, e se não tiver as marcas, não é ele. E aí Jesus fala: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, a fé, ela antecede a sua visão. Então nós vemos aqui que Jesus nos ensina que primeiro precisamos crer para depois ver. E muita gente hoje, querido irmão, cultiva uma fé supersticiosa. E brasileiro não tem problema com fé, sabia disso? Brasileiro é supersticioso, acredita que até o diabo não acredita. Fala: meu Deus, você acreditou nisso? O brasileiro, ele é místico. O brasileiro, ele é supersticioso. Não sai de casa sem antes ver o seu signo. Ai, meu signo, ai, meu pai do céu. Aí você entra nos perfis, tá lá: meu signo, Sagitário, cristão, com ascendente em Capricórnio. Aí ele não sai de casa sem ver o signo, sem saber qual é a cor do dia da sorte dele, qual é o número que ele deve jogar na Mega Sena, né? Aí vem as palavras de motivação, né? Ó, você que é do Câncer, a sua palavra do dia é. Vai ler um versículo, meu irmão, vai ler a Bíblia. Pelo amor de Deus. Então assim,
a gente vê que ele não era supersticioso, esse homem, mas ele foi provado antes do milagre. Porque era uma terra, era um lugar que tinham pessoas que, a Bíblia fala em Mateus, não lembro o capítulo, mas vai dizer o seguinte, que Jesus não pôde curar a muitos por causa da incredulidade deles. Vamos lá, Jesus tem desejo de curar pessoas? Sim ou não? Sim. Sim. Aleluia. Mas por que pessoas não recebem o milagre e outras recebem? Já fez essa pergunta? Porque, irmão, a pessoa se posicionou, ela está depositando a fé dela em Cristo. Em Cristo, no mesmo ambiente de glória, de poder, de palavra, pessoas vão receber e outras não. Mas você acha que Jesus não quer abençoar a todos, não quer dar presente para todos? Obviamente. Esse é o desejo do coração dele. Mas nós precisamos o quê? Nos posicionar. Nós sempre seremos provados. Sempre seremos provados. Antes do milagre. Lembram lá o primeiro milagre de Jesus? Onde ele transformou a água em vinho. Mas o que acontece antes? A mãe disse assim, façam tudo o que ele vos mandar. Houve o quê? Uma obediência. Então, irmãos, tem muitos cristãos hoje em dia que eles querem milagres de Deus. Eles querem prosperidade, querem bênçãos, querem vitória, mas não querem obedecer a palavra. Não querem obedecer, e para obedecer é necessário o quê? Renúncia. Renúncia das paixões, renúncia das próprias vontades, renúncia dos seus gostos pessoais, se colocar debaixo de uma submissão à palavra e à vontade de Deus. O próprio Jesus nos ensina uma oração de submissão. Pai, se necessário for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então é uma oração de submissão. Porque no fundo, nós não queremos passar por sofrimento, no fundo, nós não queremos passar por provações. Sempre haverá em todo o contexto provação e tentação. Lembra de Jesus lá no deserto? A Bíblia fala antes que o Pai do céu havia dito, tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em ti. E ele foi levado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo, como diz Mateus. Aí você fala, meu Deus, que tipo de pai é esse? Que espécie de pai é esse? Que envia o seu filho unigênito para o deserto, lugar de escassez, lugar de solidão, para ser tentado ainda pelo seu principal oponente. Deixa eu falar uma coisa. Satanás não é oponente de Deus, porque Satanás, ao lado de Deus, não é nada. Satanás não é o nosso inimigo, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário, amém, irmãos? Mas de todas as formas, ele vai tentar fazer com que ele ainda não perdeu a batalha, mas já está perdida. Através do sangue de Cristo na cruz, já não há nenhuma mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então lá naquele deserto nós vemos que Jesus, ele foi tentado pelo diabo para fazer duvidar de quem ele era, porque Deus havia dito, tu és o meu filho amado. Só que também era um ambiente de provação de Deus. Deus estava provando. Então toda situação da nossa vida é uma situação de tentação e uma situação de provação. Quem já fez prova na escola ou na faculdade aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Só 3, 4 pessoas fizeram. O pessoal não frequentou a escola, não. Estou brincando, gente. Mas, pelo menos até na escola pública, que eu estudei durante muitos anos, o professor aplicava a prova, ele ficava em silêncio. Não é isso? É exatamente assim com Deus. Ele aplica a prova, só que fica em silêncio. Aí quando você está passando pela aprovação, você fala, onde está Deus? Cadê Deus? Olha aí, Deus, boletão chegando. Olha a situação. Aí a gente começa a entrar em desespero. Ele está presente, mas ele está em silêncio. Ele aplica essa prova. Quem está entendendo aqui, dá um glória aí. Então, irmão, não cultive uma fé supersticiosa, não. Em nome de Jesus, deposite a tua fé no autor e consumador da tua vida. Em nome de Jesus. Vamos avançar aqui, terceiro ponto, que é dentro disso, cultive uma fé verdadeira e não mística. Versículo 49 vai dizer o seguinte, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Então você percebe aqui um desespero de um homem de fé pela cura do filho, mas não apenas pela cura do filho, mas ele viu em Jesus um poder, uma autoridade
que ele não viu em lugar nenhum. Lembra do centurião também, da mesma forma? Ele fala: Senhor, eu sei o que é autoridade. Eu falo para um vai, ele vai. Eu falo para o outro fica, o outro fica. Um romano subjugava um judeu naquela época. Ele oprimia o judeu. Você tem Herodes, você tem Pôncio Pilatos, você tem os soldados, o centurião, o oficial. O oficial é como se fosse um braço direito do rei. Ele tomava o vinho antes do rei tomar o vinho, para ver se não estava envenenado. O cara morria antes, se tivesse envenenado, antes do rei. Porque havia muita situação de um querer matar o outro naquela época. Quem já assistiu aqueles filmes romanos, era muito disso, para pegar o lugar. Então a gente vê aqui claramente que é possível perceber a fé do homem era verdadeira. Ele entendeu que Jesus tinha poder para curar o filho. E nós vemos aqui que ele pedindo o milagre para o filho, que é o poder da intercessão. É quando a gente não se coloca no lugar de ser bênção, sabe? Por exemplo, você sabia que um dos dons mais cultivados entre os cristãos evangélicos é o dom de falar em línguas? E o dom de falar em línguas, qual é o propósito? Edificar a si mesmo. Perceberam? Porque nós não estamos entregando palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de profecia, orando por cura, porque o único dom que ele é muito individual é o dom de falar em línguas. Não estamos isentando, pelo contrário, nós oramos em língua aqui, incentivamos as pessoas a orarem em línguas para edificar a si mesmo, mas a gente precisa tomar esse cuidado de não colocar um dom individual acima de um dom coletivo para tocar o povo. Quem está entendendo isso aqui? Quarto ponto: creia na palavra e obedeça. Versículo 50 vai dizer: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Fala para a pessoa que está do teu lado, só para quebrar um gelo. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Aí você pergunta para ele: e você crê na palavra de Jesus? Versículo 51. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Nosso problema, muitas vezes, não é a falta de fé, mas é depositar a nossa fé no lugar errado. Por exemplo, a frustração é uma expectativa correta depositada no lugar errado. Se tem alguém que não nos frustra, é Deus. As pessoas vão te frustrar em algum momento. Você vai se frustrar com você mesmo. Chega no final do dia, você fala: puxa, eu não produzi nada, não fiz nada. Só fiquei sentado o dia inteiro na cadeira, olhando para uma tela do computador, e não fiz nada de relevante que de alguma forma transformasse a vida de alguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Você foi criado não apenas para trabalhar, não apenas para ganhar dinheiro, não apenas para estudar, casar, ter uma família, mas você foi criado também para transformar a vida de outras pessoas. Eu aprendi esse princípio através do Theo, meu filho de 7 anos. Ele perguntou assim: pai, por que você trabalha? E eu respondi: trabalho para ganhar dinheiro, meu filho. Aí nessa hora, o Espírito Santo, de forma muito rápida, falou: você não, como é que é o negócio aí, Robert? Você trabalha para ganhar dinheiro? Não, você não trabalha para ganhar dinheiro. Você trabalha para transformar a vida de pessoas. Esse é o seu propósito: transformar, pregar o evangelho e fazer discípulos. Se você tiver crise de propósito, irmão, vou dar um propósito para você não ter mais crise. Você foi chamado para pregar o evangelho e fazer discípulos de Jesus. Ponto. O que você faz além disso, aí é uma coisa particular sua. Mas todos os discípulos foram chamados para pregar o evangelho e fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Formar o caráter de Cristo no outro, não o teu caráter. Porque o teu caráter é falho, mas o caráter de Jesus é perfeito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui querem o caráter de Jesus no coração? Aleluia. Então nós vemos que o homem creu na palavra de Jesus. Aqui é uma palavra de cura naquela hora, não foi para depois. Irmão, eu estou muito ocupado aqui, depois a gente vai lá, depois eu libero uma palavra. Não, foi naquela hora. O homem insistiu, dizendo: Senhor, eu estou com essa necessidade. E ele ficou firme ali, dizendo: Senhor. Só que ele, diferente do centurião, ele não chamou Jesus: libera uma palavra. Não, ele não falou isso. Ele chamou Jesus, mas eu vejo que a necessidade, o desespero dele era tão grande,
que Jesus olhou e falou assim: vai que teu filho vive. Jesus não precisou ir. Teu filho vive. Um detalhe que eu observei aqui: o pai não viu o filho curado. O pai não viu o filho curado, mas ele creu na palavra que Jesus havia liberado antes. Só depois ele viu o filho curado. Quantos aqui estão entendendo isso? Muitas vezes a gente quer as coisas imediatas, na hora. Não, Jesus, tem que fazer agora. Eu não saio daqui se ele não for curado. Mas ele creu ali. E aí depois o filho foi curado. Então ele creu sem ver aquilo que Jesus havia feito. Ou seja, a essência da fé se apoia na palavra de Deus e na obediência mesmo sem ver. Repete comigo: a essência da fé está na palavra de Deus, está na obediência à palavra de Deus, mesmo sem ver. Voltando a falar de Tomé, Jesus ressuscita, aparece ali na sala, e aí ele diz: a paz estejam convosco. Mas antes disso nós vemos Tomé dizendo: não, eu só vejo, só creio se eu ver. A gente não tem essa cultura aqui no Brasil, não sei em outros lugares, mas fala: eu só acredito vendo. Aí Jesus diz: bem-aventurados, a paz estejam com vocês. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Toca, Tomé. Aí Tomé tocou. O Tomé que era o incrédulo, né? E a partir daquele momento a sua fé foi restaurada em Cristo. Esse é o primeiro elemento da fé: cultivar uma fé sem ver. Agora tem um segundo nível da fé que ele vai exigir um pouco mais de nós, que é uma fé sem entender. Deus fala para Tomé: Tomé, construa uma arca. E aí Noé estava onde? No deserto. Noé nunca antes havia visto um dilúvio. Nunca antes havia construído uma arca. Só que aí a Bíblia fala que ele creu. Isso foi imputado como justiça nele. Ele ficou lá construindo a arca, todo mundo tirando sarro, né? Casando, bebendo, comendo, casando e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou com a sua família para dentro da arca e veio o dilúvio. Ele levou a todos. Mesmo sem entender, ele creu na palavra de Deus. E quem disse que você foi chamado para crer em tudo? Ou melhor, para entender em tudo? Tem coisas que Deus vai pedir para a gente, você fala: Deus, não entendo isso, né, Edson? Não estou entendendo. Esse projeto que Ele te deu, não estou entendendo, não sei de onde vai vir um recurso, não sei quem são as pessoas, porque eu preciso de 3 recursos. Todo projeto ele precisa de 3 recursos: dinheiro, pessoas e estrutura. Eu sei que vocês têm sonhos, que vocês têm projetos, mas se não for projeto de Deus, vai ser na força do braço. Quem está entendendo isso? Agora, quando Deus coloca uma visão, Deus coloca um projeto, Deus coloca um sonho dele no teu coração, irmão, ninguém é incapaz de impedir, a não ser você mesmo, daquilo acontecer através da tua vida. E uma coisa que a gente aprendeu anos atrás, que quem tem visão tem provisão. Repete comigo: quem tem visão tem provisão. A palavra provisão, ela favorece a visão que Deus te deu. Agora, qual palavra, qual visão? Deixa eu falar uma coisa: se você não tem uma palavra de Deus, vai se mover igual Ló. Ló, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a entrar em contenda. E aí Abraão chega para Ló e falou o seguinte: Ló, cara, não dá mais para a gente caminhar junto. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Aí a Bíblia fala que Ló pegou a sua mochilinha, colocou nas costas, pegou sua família. E a Bíblia diz o seguinte lá em Gênesis: que ele viu um lugar, parecia a campina do Senhor. Ou seja, Jardim do Éden, um lugar bonito, maravilhoso. Mas sabe onde era? Sodoma e Gomorra. E Deus veio com juízo. Agora Abraão não. Abraão tinha uma palavra de Deus: te farei bênção para as nações. Você será abençoado em todos os lugares por onde você for. Saia da tua parentela, da casa do teu pai, da tua mãe, te levarei para uma terra que emana leite e mel. Ele tinha uma palavra. Então, para qualquer lugar que Abraão fosse, ele seria abençoado, porque ele tinha uma palavra de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas movimentações, principalmente a gente não se mover por sentimentos. As pessoas, brasileiro é sentimental.
Eu costumo dizer aqui na comunidade que se Pedro não fosse de Israel, Pedro seria brasileiro. Tamo junto, Jesus. É nós, qualquer coisa me liga. Se for para morrer, a gente morre. Nunca vou te abandonar. Quem já viu essas frases dele na Bíblia? Nunca vou te abandonar, nunca vou nunca vou te abandonar, nunca vou te... Qual outra? Nunca vou te negar, isso, nunca vou te negar. Nunca vou te negar, nunca vou te abandonar. Aí Jesus fala assim: Pedro, tu nasceu no Brasil, né, Pedro? Porque você fala aquilo que você não sustenta. E onde nós falhamos? Nós falhamos quando aquilo que nós falamos não é sustentado pelo caráter. E brasileiro tem que aprender uma coisa: a não se mover pelos seus impulsos. Porque perdemos de 7-1 da Alemanha no Brasil, porque estavam abalados emocionalmente, perdidos em campo. Não sabe, e só os craques da seleção, perdidos. A capa do jornal era Vexame Nacional. Quem lembra desse jogo? Que triste, irmão. Joaquim Tel em casa, para explicar para eles que o Brasil perdeu de 7-1 no Brasil. Triste. Você vê eles abalados emocionalmente, literalmente ali. Então nunca tome uma decisão permanente em cima de um problema momentâneo. Deixe o Espírito Santo controlar o seu coração, suas emoções, seus pensamentos. E aí, entregue o controle a Ele. Zacarias vai dizer: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então quem se posiciona como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, será próspero em tudo que fizer. Não vou dizer para você que é uma prática fácil, mas é uma jornada, é um cultivo diário, todos os dias, ali buscando ao Senhor, se tornando essa árvore frutífera que Deus espera que a gente seja. Então, irmão, a essência da fé, ela se apoia na palavra e ela obedece mesmo sem ver e muitas vezes sem entender. Quinto e último, o homem de fé direciona a sua casa. Repete comigo: um homem de fé direciona a sua casa. Versículo 52 vai dizer: então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu nele e toda a sua casa. E creu ele toda a sua casa. Versículo vai dizendo: foi esse o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Presta atenção, aqui nós vemos que houve cura, houve fé e houve também transformação, não apenas do filho que foi curado, não apenas do pai que testificou, que testemunhou, mas toda a casa. Vocês estão entendendo? Quando o homem se posiciona em seu lar, toda a casa é afetada. E eu não estou dizendo apenas de um homem, figura masculina. Eu estou falando também de uma figura feminina. De uma mulher que se posiciona dentro do seu lar, seja solteiro, casado, divorciado, viúvo. Quando se posiciona, coisas extraordinárias começam a acontecer. Ela não se acostuma. Esses dias, estava cortando o cabelo lá com o Lucas. E aí o Lucas falou assim: pastor, você está acostumado a pregar, né? Falei: acostumado a pregar? Não, meu amigo. Eu não posso me acostumar com o costume. Eu não posso me acostumar com o sobrenatural. Eu não posso acostumar com a minha fé. Eu não posso me acostumar a ter uma vida medíocre, indo para um domingo, reduzindo a minha vida espiritual em duas horas na semana, irmão. Eu não posso me acostumar com o que é normal. Eu não posso me acostumar a trabalhar com aquilo. Eu não posso me acostumar fazendo isso. Eu não posso me acostumar sendo Não, eu tenho que esperar coisas melhores. Hebreus vai dizer: Deus espera coisas melhores a teu respeito. É a gente não se acostumar com o costume. E quando nós não nos acostumamos com o costume, o homem direciona a sua casa, o homem aponta, o homem entende que o seu lar é apostólico. Tem um pastor querido que ele fala o seguinte, que a mulher, geralmente, ela é muito pastora, porque ela cuida, ela alimenta. Aí quando os filhos chegam a 18 anos de idade, fala: não, filho, fica aqui, faz um puxadinho, dá para construir aqui na casa, ó. Aproveita esse terreno. Quem já viu isso? Quem já viu isso em família? Construa aqui, filho. Ou se quiser, pode morar aqui em casa mesmo.
Meu Deus, irmão, casou, vai morar na tua casa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem casa, quer casa. E ditado maravilhoso esse, né? Bíblico ainda. Quem casa, quer casa. Vai morar na tua... Nem que você pague um cômodo, mas vai morar na tua casa com a tua esposa. Amém? Glória a Deus, aleluia. O homem, ele foi chamado para direcionar. Um homem de fé direciona a sua casa. O ano passado a gente fez uma série falando de identidade e propósito. E é uma construção, a origem de onde nós viemos. Não apenas uma questão geográfica, eu vim do Campo Limpo, tá bom, não é apenas isso. Mas de onde nós viemos na nossa essência espiritual. Nós viemos de Deus, amém, irmãos? Você não veio da meba, você não veio da explosão do Big Bang, você não veio do macaco, você veio de Deus, amém? Glória a Deus. Segundo ponto, que é a sua identidade, quem é você? Você é filho de Deus. Todos aqueles que creem receberam o poder de serem filhos de Deus. Terceiro, é o propósito. Quando você descobre a tua origem, você entende a sua identidade, você descobre o propósito para o qual você nasceu para fazer. Propósito é o que você faz, é a direção, é o entendimento, é a colocação exata que Deus te colocou, te posicionou nesse tempo, nessa geração. Diferente de profissão. Profissão é uma ferramenta para você cumprir com o propósito. O quarto ponto dessa construção diz respeito ao lugar. E não apenas um lugar geográfico, mas o posicionamento que o homem e a mulher precisam ter em Deus. Gênesis 2,15 diz, Deus posicionou o homem no jardim do Éden. E deu a ele duas responsabilidades, antes de dar a esposa para ele. O quê? Trabalho. Antes da mulher ser criada, o homem já estava lavando a louça. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? O homem já estava lavando a louça. Ele foi posicionado para cultivar e guardar a terra. Só em Gênesis 2,18, 3 versículos depois, lá na frente, ele foi criado para auxiliar o homem naquilo que ele já estava fazendo. Só que o homem saiu da posição que era para ele estar, e simplesmente ele comeu do fruto que Deus havia dito para não comer. E Deus pergunta, onde está você, homem? Deus não perguntou, o que você fez, homem? Deus perguntou, onde você estava? Então Deus se importa muito mais com a nossa posição do que aquilo que nós fazemos. Enquanto nós estamos posicionados no lugar onde Deus deseja que a gente esteja, que é o sacerdócio, que é ministrar o coração de Deus, vida de oração, irmão, vida de palavra. Mas pastor, eu não tenho um hábito de leitura, pastor, eu não tenho um hábito de oração. Faça sem você gostar, irmão. Você não foi chamado para fazer o que você gosta. Você foi chamado para fazer o que precisa ser feito. Juraci, um tempo atrás, deu um princípio e falou assim, cara, criança faz o que gosta. Adulto faz o que precisa ser feito. Tem coisas na vida que eu vou fazer que eu não gosto de fazer, mas eu preciso fazer. Quantos aqui estão entendendo isso? E por último é o destino. O destino, o homem sabe para onde ele está indo. O homem, ele tem direção, ele tem propósito, ele tem uma visão. Mulher, muitas vezes, não tem a resposta para esses 5 pontos, mas ela procura um homem que sabe de onde ele veio, quem ele é, qual é o propósito dele, qual o posicionamento dele para onde ele está indo. Quem está entendendo isso? Homens de visão, mulheres de visão, eu sei para onde eu estou indo, eu estou fazendo aqui, mas eu estou indo para lá. E quando fala destino, está falando de eternidade. Está falando da gente manter os nossos olhos fixos naquilo que é eterno, não em coisas momentâneas. É igual mulher que tem TPM, fica com raiva, fica brava. Algumas ficam a vida inteira. Aleluia. Mas a TPM passa, amém? Glória a Deus. Aleluia. Os homens dão glória. Passa. Sofrimento passa, dor passa, sentimentos ruins passam, mas o que não passa é a palavra de Deus, irmão. É o que está escrito. Deus, eu não estou vivendo, eu não estou sentindo aquilo que eu gostaria de sentir, mas a tua palavra diz isso, então eu vou manter firme nesse posicionamento. E é difícil, irmão, não falar que é fácil. Não é um lugar confortável, mas o que nós aprendemos é que a fé, ela prospera em lugares de desconforto. Repete comigo, a fé prospera no desconforto. Aleluia. Eu vou terminando. A indagação não é sinônimo de incredulidade,
Na verdade, é a inconstância que é sinônimo de incredulidade. Ele precisava de uma confirmação do que estava claro no coração dele. Por isso que ele checa. E que horas que foi que ele foi curado? Aí ele fez as contas, dizendo, era a mesma hora que Jesus havia dito, ele vive. Então ele não estava com dúvida, mas ele queria testificar ali, não a veracidade das palavras de Jesus, mas era para testemunhar com autoridade. Foi a mesma hora que ele disse, o teu filho está vivo. E aí ele volta, e aí começa a dizer ali, teu filho vive, e creu ele toda a sua casa. Deixa eu falar uma coisa, a fé ela não é estática, a fé ela é movimento. A fé ela não é parada, a fé ela sempre está em movimento. Quando você se entrega a Cristo, a tua fé é como um grão de mostarda. Tem umas traduções, se eu não me engano, a NVI vai dizer que a fé, se a tua fé for do tamanho, irmão, essa tradução, amo a Bíblia, tradução NVI, maravilhosa, mas essa tradução está errada. A tua fé não é do tamanho de um grão de mostarda. A tua fé é como um grão de mostarda. É uma grande diferença. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela sempre ficará pequena. Mas a fé, ela está em movimento, ela cresce, ela amadurece, ela se fortalece na jornada. Hebreus capítulo 11, a irmã aqui no começo do culto falou, não sei quem foi que falou, foi a Thaís, que a fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé não é sentimento. Eu tenho que... Não, a fé é uma convicção. Repete comigo, a fé é uma convicção, é uma certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A gente traz a realidade, traz a existência, aquilo que não existe pela fé. E a fé, ela é a moeda do reino de Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nós precisamos de fé para se aproximar de Deus. Então a essência da fé é a convicção, é a confiança, é a certeza, é a convicção. O seu testemunho tem poder para transformar a sua casa, irmão. O que Jesus fez na tua vida? O que Jesus está fazendo na tua casa, na tua vida pessoal, na vida dos teus filhos, na vida da tua esposa, do teu esposo? Ele está fazendo algo. Ou será que nós continuaremos vivendo uma fé rasa e superficial? Fazendo as nossas coisas de forma aleatórias, como se Jesus não fosse voltar. Deixa eu falar uma coisa, Jesus está voltando. E precisamos trazer isso com muita força para os nossos dias. Porque a visão que eu tenho com relação ao futuro vai impactar a minha missão no presente. Eu não posso tirar os meus olhos da eternidade, vocês estão me entendendo? Não posso tirar os meus olhos daquilo que é eterno. Eu não fui chamado para viver por momentos, nem você foi chamado para viver por momentos, porque sentimentos passam, mas a palavra não passa. Muitas pessoas estão abandonando a fé por causa de sentimento, abandonando a igreja, o corpo, por conta do que ela está sentindo. Eu sinto no meu coração. A fé não é sobre o que você sente, por mais que sentimento é humano, é natural, Deus colocou sentimentos em nós. E nós precisamos ter sentimentos, sim, claro, com certeza, mas não nos movermos debaixo de sentimentos. A fé ela é movimento, repete comigo, a fé é movimento. E a fé verdadeira não precisa ver alguma coisa para exercer o seu poder. Eu tenho um projeto, visão de Deus. Eu falo, Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho essas pessoas, eu não tenho essa estrutura. Mas aí Deus fala assim, é assim que é bom. É desse jeito mesmo. E a gente vê a mão de Deus se movendo, porque o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Uau! Nós vemos aqui os judeus da Judéia viram os milagres, mas não creram em Jesus. Os galileus aqui viram os milagres, mas eles queriam ver mais milagres. É o pessoal que, se não tiver um sobrenatural, julga que Deus não estava. Eu não sou dessa época, mas as histórias contam. No comecinho dos anos 2000, me converti em 2008. O pessoal falava assim, cara, como foi o culto? Todo mundo no chão. Nossa, então foi poderoso, hein? Então o culto que era bom era definido se as pessoas caíram no chão ou não. Vocês estão me entendendo? Só que não houve uma transformação social.
Todo avivamento que não gera uma transformação social a partir do teu coração como indivíduo, aquilo não foi um avivamento, mas foi um aninamento. Não foi um mover profético, foi na verdade um mover patético. Eu não estou julgando o que aconteceu lá atrás, mas todo avivamento que não gera transformação de caráter, transformação social. Então a gente precisa tomar cuidado, irmão. Muitas pessoas foram transformadas, glória a Deus por isso. É por isso que nós estamos aqui, continuando com esse fogo levando, graças a esses irmãos. Mas eles deixaram de aproveitar algo tão poderoso de Deus, que nós, dessa geração, não podemos desperdiçar. Não podemos repetir os mesmos erros do passado na nossa jornada hoje. Então o pastor Luiz Emílio fala uma coisa interessante, que nessa época, Deus continua derrubando as pessoas por fora, mas Deus está mais interessado em derrubar as pessoas por dentro primeiro. Por dentro, irmão. Esse lugar. A palavra confronta todo o nosso ser, sabe? Toda a nossa altivez, o nosso orgulho, a nossa soberba, da gente achar que a gente consegue fazer com a força do nosso braço, com a nossa inteligência, com as nossas habilidades. Mas como diz através do profeta Isaías, eu tenho esse versículo como encarna no meu coração. É a unção de Deus que despedaça o jugo. É a unção de Deus que transforma a sua casa. É a unção de Deus que liberta os cativos. É a unção de Deus que cura os enfermos. É a unção de Deus que faz os cegos voltarem a ver. É a unção de Deus que faz os coxos andar. É a unção de Deus que faz os mortos ressuscitarem. É esse lugar que nós estamos buscando. Então não desista da tua fé, independente daquilo que você esteja vivendo. Agarre, Paulo vai dizer, abrace a cruz de Cristo, os sofrimentos de Cristo. Vocês estão entendendo? Não é uma mensagem apenas para missionários, que quando a gente vai falar sobre essa mensagem, não é para missionário que vai lá para um lugar onde o evangelho está sendo perseguido. Não, Paulo diz, abrace o sofrimento de Cristo. Vocês estão entendendo? É renunciar todos os dias, irmãos, e tomar a sua cruz e seguir ao Senhor todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. O boleto vai vir, as cobranças vão chegar, as circunstâncias vão acontecer, os ataques de pânico vão vir, as síndromes de ansiedade vão bater na porta do nosso coração, mas nós devemos todos os dias abraçar o sofrimento de Cristo. Como Paulo vai dizer nos seus últimos dias, eu considero todas as coisas como esterco para ter que ganhar o conhecimento de Cristo e ser achado nele. Eu quero conhecer a Cristo e ser achado nele. É esse lugar que Ele está nos levando. Isso aqui, irmão, é uma história para nos despertar da nossa inércia, da nossa vida rasa e superficial que a gente vive durante a semana. Cura de um filho, a pedido de um pai que intercedeu desesperado. E ele creu que Jesus tinha poder para transformar e curar o filho. Mas a Bíblia diz que ele, não somente ele, mas toda a casa creu em Cristo. Homens, mulheres, se posicionem. Se posicionem nessa geração. O mundo aqui, eu costumo dizer que é os 15 minutos de intervalo de um jogo, sabe? A gente é equipado, a gente recebe instruções, recebemos direções de Deus e nós vamos voltar para o segundo tempo lá fora. E aí nós vamos jogar já com o fôlego renovado, sabe? É esse lugar que Deus quer nos levar, um lugar de permanência, lugar de fé verdadeira e madura. Não uma fé que vive, eu quero ver um milagre. Se não tiver milagre eu não vou crer. Não tem sobrenatural, então Deus não estava lá. Os samaritanos, um grande exemplo para nós, não viram milagres, mas eles creram. Quem é você nessa história? Precisa ver milagre? Glória a Deus, amo os milagres, benção. Mas irmãos, eu preciso ver uma vida, cultivar uma fé, sem precisar ver, mas crer que Deus tem poder para fazer coisas extraordinárias. Aleluia, glória a Deus. Inclua a sua cabeça.